Boa tarde. Oi, testando. Tá me ouvindo? Boa tarde, Luísa. Tudo bem? Tudo certo, e o senhor? Tudo bem. Estamos ouvindo, sim, perfeitamente. Que bom. Deixa eu ver se meu fone aqui tá tudo certinho. Boa noite. Boa noite. Eu só ajeitar aqui o meu áudio. Tá funcionando bem certinho, tá, Ricardo? Ah, ok. Só Mas tô. eu A gente. e vocês não Pode. pelo fone. Tá. A gente só tá com uma questão que a Camila me falou que não tá conseguindo entrar. Eu até vi o nome dela aqui, mas me mandou mensagem que não tá conseguindo. Só um momentinho que eu vou entrar de volta. Só um momento. Beleza, Ricardo. Rodrigo, vamos esperar mais uns 5 minutinhos, né? Nós estamos com quase 60 colegas já. Isso, não, vamos. Até principalmente pela Camila, que ela ainda não. Que ela tá tendo problema para entrar, mas aí Aham. ela já vai conseguir.
Doutor Rodrigo, me ouve? Sim? Tô ouvindo, Ok. Ricardo? Obrigado, doutor Juliano. Beleza. Tá conseguindo então agora? Tá tranquilo, Ricardo? Tudo 100% da minha parte. Beleza, então. Então tá, vamos só esperar mais 2 minutinhos. E Claro. aí. Tá, mas Então, pessoal, vamos já 7:05, vamos iniciar então aqui a nossa live. Antes da gente apresentar os nossos palestrantes, vamos chamar assim, quero passar então a primeira palavra ao Dr. Juliano Serpa para que faça a introdução para a nossa live. Então, boa noite a todos. Né? Primeiramente, queria justificar a ausência da nossa presidenta, Janiara, que, né, por questões particulares, não conseguiu participar dessa live de hoje. Né? Queria cumprimentar os nossos diretores do Departamento de Projetos Especiais, o Rodrigo e a Camila, que desde o início, né, quando foi apresentada a ideia, eles não mediram esforços para que esse projeto fosse implementado. Né? Em especial os nossos convidados, a Heloísa e o Ricardo, né, que desde o início sempre foram parceiros e aceitaram o convite para participar. Não é uma palestra, né? A gente conversa, né? A gente trata com um bate-papo, uma conversa, né? Uma live mais de apresentação dessa nova ferramenta que surgiu até a ideia da live a partir do momento que muito se divulgou né, sobre o AZEPROC e muitas dúvidas surgiram e a preocupação, né, de vários colegas da assessoria, né, do que seria, como utilizá-la, né, da melhor forma para para que possamos utilizá-la da melhor forma, né? E, e a ideia é essa, né? Como disse, não um bate-papo, uma conversa, né, os painelistas trarão ideias, informações, eu acho, de relevante importância para todos nós, né? Para que a gente possa, de agora em diante, a partir do momento que o ZPROC estará, né, ele vai passar a ser rotineiro, né? Para que todo mundo possa utilizá-lo da melhor forma e com isso otimizar a sua rotina de trabalho, né? Então, é só informar que foram vários pedidos para que os assessores pudessem participar da live, mas a nossa plataforma,
se não me engano, a nossa plataforma, ela, né, consegue suportar praticamente 250 pessoas da Zoom. Então, se abrisse para todo mundo, não seria possível. Então, né, o que a gente conversou com a Camila e com o Rodrigo é que ela será gravada, né, e posteriormente di- disponibilizada para que todos possam repassar a sua assessoria. E, além disso, será tratado com a Academia Judicial a possibilidade de um curso, né, sobre o AZPROC, né, para que possa ser assistido pela assessoria, estagiários, de uma forma geral, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e repasso a palavra aí ao Rodrigo. Então, muito obrigado. A Camila conseguiu acessar, então, Camila, ó, tens a palavra aí. Só está no mudo, Camila. Não tô. Pior é que eu não tô ouvindo, Camila. Que o áudio não está funcionando. Tranquilo. Então, vou fazer o seguinte. Então, enquanto a Camila resolve aí, eu vou só já apresentando aqui o Ricardo e a Heloísa. O, primeiro, essa live, realmente, como até o Serpa mencionou, é uma live para conhecer o AZPROC. Eu sei que muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, pelo menos, principalmente agora com essa senha gigantesca que ninguém aguenta mais inventar caractere, número, etc. E aí, o AZPROC, ele veio facilitar isso para a gente. Só que muitos acham que o AZPROC é apenas isso, é apenas apertar um F12 e assinar. Só que o AZPROC é muito mais do que isso. E é isso que o Ricardo e a Heloísa vão falar para vocês no dia de hoje. Não é algo que para ser extremamente complexo ensinar programação, até porque eu acredito que 90 e poucos por cento daqui, de todo mundo que está aqui não entende nada de programação, eu me incluo entre eles. Então, é para ser algo simples, fácil e que a gente efetivamente consiga aprender e usar a ferramenta do AZPROC da melhor maneira possível e vai ajudar muito. Eu, pelo menos, eu posso falar que eu já uso desde o começo do ano o AZPROC e, nossa, ajuda demais na unidade. E isso é que eu ainda nem uso tudo que é possível do AZPROC por falta de conhecimento meu. Então, por isso aqui que, gentilmente, o Ricardo e a Heloísa aceitaram o convite para ensinar mesmo a usar o AZPROC e espero que vocês aproveitem muito a live de hoje, tá bom? Então, Ricardo e Heloísa têm a palavra, vocês estão livres para dividir o tempo que for, falar o que. Como a gente tinha combinado também ali no Antes no TIS, tá? Então, Heloísa e Ricardo, muito obrigado por terem aceitado em nome da nossa associação e vocês têm a palavra para nos ensinar tudo do AZPROC. É, legal, também agradeço, primeiramente, a Associação dos Magistrados, né, por esse convite, né, por nos permitir compartilhar esse projeto, né, essa ideia que começou lá atrás e hoje a gente atingiu esse grau de maturidade e a gente está aqui com vocês, né. Agradecer a Associação dos Magistrados, como eu já disse, o doutor Rodrigo, a doutora Camila, né, que não pôde falar, mas em qualquer momento, se ela quiser falar, só dá um toque. Eu não posso deixar também de agradecer aos colegas que fazem parte da equipe do suporte do AZPROC hoje. Um deles é o Luiz, que vai falar daqui a pouco com vocês. Temos o Fábio também, o Daniel, a Thalita, a Érica, enfim, todos que participam hoje o Daniel, enfim, desse projeto que se transformou no AZPROC que vocês vão ver hoje, né? A ideia aqui é um bate-papo simples e a gente vai apresentar desde a instalação do aplicativo, tá?
A gente não vai mostrar exceções aqui, coisas mais complexas, como bem disse o doutor. Vai ser um bate-papo mostrando como é que é desde o começo, instalando o aplicativo, passando pelas principais funcionalidades que a gente acredita que vão ser úteis para quem trabalha em gabinete, não só para os juízes, para os juízes, juízas, mas como também para a equipe de assessores, tá? Então, né, vamos direto ao ponto aqui para a gente agilizar. É muita coisa que a gente tem que ver e desde logo eu e Luísa vamos dizer aqui para vocês, né, para ficarem à vontade, para perguntar a qualquer momento, né, para a apresentação a gente responde, enfim, sem problema. Então, primeiro de tudo, o que que é o AZPROC, né? Ele é uma ferramenta. Eu vou compartilhar minha tela aqui já, tá? Ele é uma ferramenta. Deixa eu ver aqui. Só, Ricardo, enquanto isso, se precisarem mandar alguma dúvida, podem mandar no chat, que aí depois a gente vai repassando O- para eles, tá bom? Ok, obrigado, doutor. Bem, o AZPROC, tá? É uma ferramenta para Windows, vai funcionar para qualquer ambiente, né? Qualquer local do seu sistema Windows, né? Não vai funcionar para aparelhos da Apple, não vai funcionar para Linux, não vai funcionar para smartphones, enfim. É um aplicativo voltado mesmo para Windows, tá? Ele já tem aí, vai fazer 4 anos e eu fico muito honrado de poder, junto com a Heloísa, apresentar o AZPROC para vocês, né? Ele está aqui, como é que a gente baixa o aplicativo, né? Aqui na página do TJ, temos duas opções, na página inicial do TJ, né? Ou a gente vai clicar ali em eProc ou em Tecnologia da Informação, tá? Em segundo lugar, a gente vai no canto esquerdo ali procurar pela opção Sistema AZPROC, restrito. Ou seja, para baixar o aplicativo e utilizar na máquina, a gente precisa ter o login institucional, tá? Aqui eu já estou logado, né? Então, estou com o meu login, mas quando a gente entra, a gente tem que fazer aquele login com duplo fator de autenticação. E em seguida a gente clica ali em Download do instalador, né? E depois aqui em Baixar. Tá? Aqui o meu navegador está pedindo para eu salvar em determinado lugar, mas os navegadores, na maioria das vezes, salvam automaticamente, né? Geralmente vem nessa pasta aqui, ó, Download. Salvei. E aqui uma observação, tá? Quando a gente vai baixar e executar o AZPROC em uma máquina pessoal, eventualmente o antivírus pode acusar ali que se trata de uma ameaça, enfim, e a gente, desde já aqui, né, já está dizendo para vocês que quem tiver esse tipo de problema, a gente vai prestar suporte, como sempre tem sido feito, na verdade, né? É um suporte simples, assistência ali, basta que a gente adicione uma exceção ao antivírus e o AZPROC roda normalmente. Como a gente tem um acordo ali com a DTI, né? Essa parceria, a DTI providenciou para a gente essa exclusão de forma automática, ou seja, o servidor, o juiz que quiser utilizar o ZPROC em máquinas do fórum não vão ter problema nenhum com bloqueio, tá? Salvo exceção, e daí a gente sempre está à disposição para resolver o problema. Então, eu coloquei o ZPROC aqui na minha máquina, baixei o aplicativo e eu vou em seguida executá-lo. Quando aparece essa tela aqui, para mim, isso geralmente aparece na primeira vez que a gente baixa o arquivo e tenta executá-lo. Aqui é bem simples de resolver, basta que a gente clique em mais informações e em seguida executar assim mesmo, tá? Aqui ele vai exibir uma janela de alerta explicando como funciona o recurso de autodigitação de senha do AZPROC, né? E este é o recurso que surgiu no início do aplicativo, né? Contando rapidinho a história para vocês, ele surgiu ali no final de 2020, 2021, né? E a gente era no início só para uso pessoal, mas conforme a gente eu fui divulgando, aí os colegas foram divulgando para outros colegas e foram sugerindo melhorias, inclusão, né, de novos recursos, enfim, e ele chegou com esse corpo que tem hoje. Aqui, em seguida, ele pergunta a senha do eProc, e eu vou colocar aqui uma senha fictícia, tá? Vou colocar uma senha 123456, tá? A gente tem algumas opções ali, por exemplo, não mostrar a janela quando inicia o aplicativo, mostrar a tela de abertura, enfim, tudo isso é configurável e ele mostra essa janela no início
e depois não mostra mais, né? Porque ele já está marcado aqui para não mostrar essa janela ao iniciar o aplicativo. Mas tudo isso é configurável. A qualquer momento eu posso acessar esta tela aqui, tá? E eu vou deixar por padrão isso aqui. Eu vou fazer uma demonstração, tá? Então, vou dar um OK. Nesse primeiro momento, ele configura, faz uma checagem de versão e pronto, o AZPROC está rodando no meu computador, tá? E como é que eu sei disso? Geralmente eu peço, eu tenho feito isso com alguns juízes com quem eu tenho conversado nos últimos dias, que eu percebi que muitos estavam baixando e fui dar assistência, perguntando se, né, como é que estava, enfim. E um jeito bem fácil para saber se o AZPROC está rodando na máquina é digitar a palavra ali, né? A sigla CPC e em seguida apertar o Tab. Ele vai completar para Código de Processo Civil. Este é um recurso, né, que vai ser explicado daqui a pouco, mas basicamente é um expansor de textos que a gente digita a sigla e ele completa CPP, CDC. O gatilho sempre é a sigla e em seguida a tecla Tab, tá? E isso vai funcionar em qualquer lugar do Windows, tá? E o AZPROC, ele é feito para Windows, com algumas funcionalidades para o eProc, mas ele vai funcionar em todo o sistema Windows, tá bom? Então, aqui eu estou no eProc, mas se eu estivesse vendo um e-mail, por exemplo, funcionaria da mesma maneira, tá? Então, eu quero aqui escrever um e-mail. Vou redigir um e-mail e vou digitar aqui CPC. Aperto o Tab, ele vai completar. Tudo isso é configurável e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então, voltando, já sei que o AZPROC está funcionando, mas lógico, isso não basta, né? Isso é um teste inicial, o AZPROC ele está rodando em segundo plano, e como é que eu sei, como é que eu configuro o aplicativo, né? Aqui embaixo, né, existe um ícone que tem 3 cores possíveis: verde, azul e cinza. Aqui ele está verde porque a senha do eProc, né, para autodigitação foi definida. Mas muitas vezes esse ícone fica aqui na parte de cima escondido, tá? Então a gente clica ali na setinha para achar o ícone e puxa para baixo, clicando com o mouse, né, com o botão esquerdo, segurando e arrastando. Então isso é o básico, né? Você está pronto para utilizar o aplicativo. E para acessar aquela tela de senha, como é que a gente faz para configurar o AZPROC? A gente sempre clica ali com o botão direito nesse ícone, que no caso ali é uma bolinha verde, e aqui aparecem todas as opções para configuração do AZPROC. Então, assim, tudo o que a gente precisa está aqui dentro, e não existe outra forma de acessar. Como é que faz, então? Bolinha verde aqui embaixo, clica com o botão direito e todas as opções aparecem, tá? E eu vou acessar aquela tela de senha, onde fica aqui em cima configurações iniciais de senha. Porque toda vez que eu inicio a ZPROC, então eu coloquei a senha, tal, dou um OK, né? Toda vez que eu inicio a ZPROC ou o computador, eu preciso reinserir a senha. Por quê? E isso também foi combinado com a DTI, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pela questão da segurança, né? Ou seja, o AZPROC ele armazena aquilo, ele, na verdade nem armazena, né? Como se fosse, explicando de uma maneira muito simples, ele vai autodigitar a senha como se fosse um texto que você copiou para a área de transferência e dá um Ctrl V ali. É basicamente isso, né? Mas ele não fica na área de transferência. Então, eu já tenho minha senha definida e eu quero aqui, por exemplo, assinar essa minuta. Por padrão, como que eu faço? No momento de digitar a senha, e eu coloquei lá uma senha qualquer, né? Eu pressiono F12 ou pressiono o botão do meio do mouse. Aqui eu vou simular, pressionei F12, ele tentou assinar, mas a senha é inválida, né? Eu vou fazer o mesmo com o mouse agora. Vou pressionar o botão do meio do mouse, ok? Então, esse é o jeito padrão de assinar. Mas existe um pequeno porém quando a gente utiliza o AZPROC com essa configuração. Alguns usuários usam sem problema, mas foi criado um recurso de segurança para evitar que a gente digite a senha de forma equivocada, por exemplo, dentro de uma minuta. Porque vamos supor que eu estou digitando aqui um texto qualquer e sem querer esbarro meu dedo na tecla F12. Ele digitou minha senha ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 no caso, né? E não é desejável isso, obviamente. Como que a gente faz para contornar isso? A gente clica com o botão direito, sempre assim, para acessar o menu principal e aqui configurações iniciais de senha
a gente vai escolher uma opção aqui embaixo que se chama proteção contra toque acidental. Quando a gente passa o mouse em cima dessa opção, inclusive, ele mostra o que acontece, né? Mas basicamente é o seguinte: agora, em vez de pressionar o botão do meio do mouse ou o F12, você, né, o usuário vai ter que pressionar e segurar por um breve instante, como eu vou fazer agora. Se eu simplesmente pressiono o botão do meio do mouse, ele vai ter a ação padrão, né, do Windows, que é a barra de rolagem. Agora, no momento que eu pressiono e seguro por um breve instante, aí ele lança a senha. E isso é um recurso que funciona muito bem, porque quando a gente vai pressionar e segurar uma tecla, não é porque a gente esbarrou, né? É porque a gente realmente quer executar aquele procedimento, né? Então, voltando aqui, né, a gente tem essas opções e também a gente pode simplesmente utilizar como atalho somente a tecla F12. Fazendo dessa forma, o mouse fica liberado, né? E, por último, para aqueles que não utilizam o recurso de autodigitar senha, simplesmente a gente apaga e dá um OK, ou mesmo clica aqui em desativar autodigitar senha. Desse modo, o ícone que era verde passa a ficar azul. Ou seja, o AZPROC está rodando, tudo normal, só que ele não vai funcionar mais o recurso de autodigitação de senha, porque não são todos que utilizam, tá? Outra coisa, falando de cor de ícone do sistema, né, do AZPROC. Era verde quando tinha senha definida, agora ficou azul, porque a gente está sem senha definida, e tem uma terceira cor possível, que é a cor cinza, que mostra que o AZPROC está suspenso, ou seja, ele não está sendo executado na máquina. E para que isso? De repente, às vezes, tem algo um pouco mais complexo que você quer trabalhar, ou porque eventualmente o AZPROC travou na tua máquina, algo do teclado, eventualmente pode acontecer, né? E aí, para a gente resolver isso de maneira bem rápida, basta que a gente dê um duplo clique em cima do ícone aqui embaixo. Então, deu duplo clique, suspendeu. Deu duplo clique, voltou. E isso é mais um motivo porque é importante a gente sempre estar com o ícone exposto aqui. Primeiro, para saber que ele está rodando, porque ele roda em segundo plano. E segundo, para poder rapidamente suspender e reativar o aplicativo, tá? É, aqui no menu principal, a gente também tem algo muito importante para falar para vocês, que é o manual do usuário, tá? O AZPROC, como eu disse, já tem perto de 4 anos, tá? A gente está com 33, a gente tem uma equipe no Teams, né, com 1.200 pessoas, ali, 1.200 usuários. A gente está com 33 mil downloads, tá? Porque a cada mês a gente tem uma atualização e os usuários precisam baixar novamente, né? Esqueci de frisar que o AZPROC ele fica rodando na máquina, vamos supor, se numa máquina 5 juízes, porventura, utilizam aquela máquina, cada informação naquela máquina vai ficar somente para o usuário. Então, 5 servidores utilizando a máquina. São 5 configurações separadas e nenhuma máquina acessa a outra, porque ele fica sempre vinculado ao login e a máquina, né? Então, e dentro de uma pasta que é a pasta documentos, né? Então, não existe comunicação entre as configurações dos usuários. Então, a gente tem lá 33 mil downloads até agora, né? Desde quando a ZPROC foi disponibilizado, no final de 2022. E aqui nesse manual a gente encontra tudo, praticamente tudo do ZPROC está aqui. É chato ler manual, eu confesso que quando a gente está com um brinquedo novo ali, com algum equipamento novo, algum eletrodoméstico, enfim, ou mesmo algum software, a gente não quer ficar lendo manual, né? A gente quer já sair mexendo, né? Mas é importante esse material aqui, mesmo para nós do suporte, né? Para podermos dar a assistência necessária para os servidores, para os juízes, enfim, né? Aqui, a gente, quando a gente acaba de acessar, né? A gente tem algumas opções, primeiro uso, o que fazer com a ZPROC, como que a gente ativa ou desativa recursos e tal. Mas o mais importante está aqui nessa lista de recursos. Todos eles são feitos de passo a passo, né? Então, por exemplo, eu quero saber como funcionam os autotextos, né, do AZPROC. Eu vou ali no item 9, clico, e ele mostra exatamente como fazer, né? Criando um autotexto, utilizando, ele mostra até uma outra maneira de se fazer, ele mostra, né, uma observação ali que mostra
como o autotexto vai funcionar, vai precisar de um título, enfim, e até dar uma dica. Então, todos os recursos, e a gente tem um botãozinho aqui embaixo, fácil, para voltar nos recursos e clicar em outro novamente, né? Então, eu quero ver aqui como funcionam as ações preferenciais. Da mesma maneira, ele vai mostrar como configurar, como inserir, né? Então, esse material aqui é bem importante e foi desenvolvido também ao longo aí de 3 anos, né? Então, é um material completo para o usuário, tá? Então, eu acho que eu já posso. A gente vai fazer assim, tá, doutor Rodrigo? E todo mundo está assistindo. A gente vai dividir a apresentação, eu vou falar de alguns recursos e a Heloísa fala, a gente vai ficar alternando. Heloísa, manda ver aí já. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Vou começar me apresentando. Estão todos me ouvindo? Eu me chamo Heloísa Mondardo. Eu sou chefe de Secretaria de Gestão Unificada na Unidade Estadual de Direito Bancário, agora Vara Estadual de Direito Bancário. Veja aqui, doutora Gabriela. Um prazer ver a senhora aqui. Não consigo ver todos, então deixo aqui boa noite a todos os magistrados e magistradas. É uma honra estar aqui com os senhores. E eu conheço o AZEPROC, né? Tive a honra de conhecê-lo em 2022, tenho utilizado a ferramenta desde então. Sou uma entusiasta, tenho divulgado essa ferramenta entre os servidores, né, de todo o estado. Então, é muito legal, esse momento aqui é muito especial para todos nós, ver que o AZEPROC chegou nos magistrados e magistradas. Então, é um dia bastante especial para nós e a gente espera que seja muito proveitoso para vocês. O Ricardo já mostrou aí uma funcionalidade que eu tenho certeza que vai já mudar a vida de todos vocês, que são os que mais assinam, né, aqui no Poder Judiciário. E agora eu vou mostrar algumas outras funcionalidades. Antes eu também quero deixar boa noite aqui e as boas-vindas para os colegas da comunidade EPROC, que eu soube que a nossa live chegou nos outros estados que estão aderindo ao EPROC. Então, sejam bem-vindos e estamos felizes que vocês estão participando. Eu vou, então, compartilhar minha tela para começar a demonstrar as funcionalidades aqui que a gente reservou. Vocês já estão vendo? Tudo certo? Eu vou acabar olhando um pouquinho aqui para o lado, porque eu coloquei vocês aqui na segunda tela, tá? Então, eu vou começar mostrando uma funcionalidade que chama bastante atenção e é bastante prática para utilizar e muito fácil, que são os lembretes personalizados. Quando a gente utiliza o AZEPROC, a gente consegue colocar lembretes no EPROC que vão além de um simples texto aqui, vão além de uma simples cor, que a gente tem aquelas cores disponíveis no EPROC. A gente consegue agregar nesse lembrete um emoji, né, uma ferramenta aí de visual para facilitar a comunicação dentro do processo, e também é uma forma de a gente conseguir padronizar os lembretes, porque a gente sabe que quando o lembrete ele é mal utilizado, assim, dentro do EPROC, ficam muitos lembretes ali na tela, ou não tem um padrão, muitas vezes aquilo sai, né, passa despercebido. Então, a ideia foi, além de facilitar visualmente, facilitar a padronização dos lembretes. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu uso o AZEPROC, eu venho aqui em colocar um lembrete e eu quero colocar um lembrete que indica que nesse processo tem a assistência judiciária gratuita. Eu faço o seguinte, eu coloco o hashtag AJG. Em segundos, o AZEPROC coloca para mim aqui o lembrete com esse emoji grandãozinho assim, que já indica, né, que é o caso que tem a JG, né, nesse caso. A gente utiliza aqui na nossa unidade, principalmente porque quando a assessoria vai analisar o processo lá na sentença, isso aqui ajuda a lembrar que tem que fixar os honorários, por exemplo. Outra situação que a gente usa os lembretes, para identificar uma penhora no rosto dos autos, por exemplo. Então, eu faço hashtag rosto e o lembrete já está no processo. E por que isso facilita a padronização? Eu consigo criar vários lembretes, né, de acordo com a minha necessidade aqui do processo de trabalho da minha equipe, e eu consigo compartilhar essa configuração de lembretes para todos, e todos utilizam a mesma configuração, sem necessidade de cada um criar cada configuração de lembrete. A gente não vai entrar aqui tanto nos pormenores, a gente tem um manual, tem vídeos, porque a gente não tem tempo para isso, né? A ideia é mostrar as opções
e com o tempo a gente pode explicar melhor para vocês, vai ter o curso também futuramente, ao que tudo indica, tomara que sim. Então, é dessa forma que a gente utiliza o lembrete e por isso que ele é interessante, uma ferramenta interessante, porque além de a gente conseguir ver melhor os lembretes, identificar facilmente uma situação. Por exemplo, eu passo por esse processo, eu já vejo esse cadeado aqui, eu já penso, opa, esse aqui tem penhora no rosto dos autos. Além disso, eu consigo, né, que todos usem o mesmo padrão de lembretes. E isso é bastante interessante. Só um minutinho. E vai além, assim, uma possibilidade também interessante por exemplo, eu consigo configurar daquele jeito que o AZPROC já salva o lembrete, já coloca no processo, e eu consigo configurar dessa forma aqui, que ele não salva ainda, ele faz uma pausa para eu escrever. Esse aqui a gente utiliza para indicar o motivo da conclusão. Por exemplo, uma situação bem peculiar ali que eu tenho que indicar porque que eu estou enviando o processo concluso. Então, olhar evento 6, vamos supor. E aí ele fica dessa forma, um ponto de exclamação, motivo da conclusão, e vocês viram, ele fez uma pausa para eu conseguir adicionar uma informação no lembrete. Então, ele pode ser configurado assim, fechado, ou então configurado dessa forma que eu consigo escrever a informação, certo? E aí, seguindo, né, no nosso roteiro aqui para mostrar as opções que a gente tem, hoje nós todos trabalhamos muito remotamente e em muitas situações nós precisamos repassar uma informação para alguém que não está aqui do nosso lado, né? A gente precisa mandar por Teams ou até no e-mail, enfim. É muito comum isso no nosso dia a dia. E às vezes acontece de a gente precisar passar exatamente uma informação bem específica aqui da tela, né? Ou dizer que tem que clicar em tal botão da tela. E antigamente, vamos falar dessa forma, o que a gente fazia, né? Pegava aqui o celular, batia uma foto e mandava por WhatsApp, né? Ou por Teams, enfim. Mas o principal que se fazia era isso, né? Fazer uma foto com o celular. Que muitas vezes estava ali meio escuro, meio estranho, não saía muito boa essa foto. Ou a outra opção que se costumava fazer era o uso do print screen, da tela inteira, colocar lá no Paint, recortar, um trabalhão. E com a AZPROC a gente tem uma ferramenta que facilita isso, que é a ferramenta de captura. A ferramenta de captura, a gente tem que vir aqui, nessas configurações aqui, ó, ligar ou desligar recursos. Aqui a gente tem várias opções para ativar ou não. E eu consigo, então, transformar a minha tecla F1 em uma ferramenta de captura. E o que isso faz, então? Quando eu clico em F1, ele vai escurecer toda a minha tela aqui e eu consigo recortar exatamente o que eu quero. Então, ó, vou recortar, por exemplo, a capa desse processo. Assim que eu recortei a capa desse processo, eu posso ir no Teams, no e-mail, onde for, onde eu consigo, né, digitar alguma coisa ou enviar uma imagem, e eu faço Ctrl V. Com isso, aquela imagem que eu acabei de copiar, ela vai, eu vou conseguir colar essa imagem aqui. Descobri agora que o Zoom não ele não aceita que eu colhe a imagem aqui para ele. Então, eu vou colar essa imagem numa minuta aqui qualquer. Então, aquela imagem específica que eu tinha acabado de recortar, eu consigo colar aqui na minuta. Isso eu posso fazer com qualquer imagem aqui no Windows, certo? Além disso, a gente também tem uma ferramenta bastante interessante que se chama osserização, né? Que a gente consegue fazer a osserização das imagens, que significa que a gente consegue transformar algo que é uma imagem em um texto. Muitas vezes isso acontece assim, numa digitalização que o advogado faz, que às vezes ela vem assim no formato de imagem e não vem no formato de PDF, né? E aí eu não consigo vir aqui copiar esse texto, né? Ou eu digito esse texto todo, né?
senão eu não consigo copiar, não consigo passar o meu mouse como eu consigo, por exemplo, em um PDF nato, né? O PDF que nasceu PDF, que eu consigo vir aqui e copiar a informação. Então, o AZPROC tem uma ferramenta bem interessante, que é o OCR, que osseriza essa imagem, transforma essa imagem em texto. E como que funciona? Eu faço Ctrl S, e aí aparece essa cruzinha aqui, ó. E aí, com essa cruzinha, eu vou passar no texto, a parte amarela é o que a cruz está englobando. O que eu passar essa parte amarela aqui, eu vou estar transformando em texto, ó. Apareceu aqui não sei se vocês viram, mas apareceu um quadradinho ali que tinha copiado essa informação. Então, ela está na minha área de transferência. Ó. Aquilo tudo que antes era uma imagem. Opa. Aquilo tudo que antes era uma imagem, eu consegui colar aqui na minuta e transformar num texto. Opa. Meu computador resolveu dar uma... Ricardo, enquanto ele se recupera aqui, tu assume o próximo tópico e deu uma travadinha, daí daqui a pouco eu continuo. Mas o assunto, esses 3 pontos era isso, né? Os lembretes, o recorte da tela com F1 e a osserização. Aí você continua Heloísa e depois. Ricardo, só Pode posso falar. pedir uma Isso. situação? Só Claro. porque eu acho que seria interessante dos lembretes mostrar onde é que eles acham os lembretes que já estão configurados na ZProc, até para pelo menos conhecer e já saber usar, que eu acho que seria interessante. Vou mostrar aqui rapidinho. Vou compartilhar a tela aqui, Heloísa. É minha tela que está sendo compartilhada agora, é isso? Agora está sendo, Ricardo, pode seguir. Ok. Para a gente configurar esses lembretes, como a Elisa demonstrou ali, né, são lembretes que já vêm pré-configurados, tá? São sugestões, e onde a gente configura esses lembretes, dependendo da unidade, o gestor ali, ou, enfim, mesmo individualmente, né? Na verdade, as configurações, em regra, são individuais, mas isso pode ser compartilhado na unidade. Então, a gente tem lá o menu principal da ZProc, sempre, e a gente tem a opção painel de automatizações. É aqui onde a gente vai configurar a maioria das opções do AZPROC, tá? A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas de qualquer maneira os lembretes estão nesta aba aqui, tá? Que tem uma cor roxa. Aqui já vem algumas configurações, são palavras-chave que sugerem o conteúdo daquilo que a gente, né, do lembrete, e a gente adiciona uma nova opção aqui, por exemplo, eu posso simplesmente colocar aqui AMC, né? E aqui eu vou utilizar um atalho do Windows, para quem não sabe, Windows ponto, isso é do Windows, tá? Ele vai abrir uma janelinha com emojis, eu escolho o meu emoji, vou colocar aqui vermelho, vou colocar esse item aqui, um círculo, e em seguida vou digitar a Associação dos Magistrados Catarinenses, né? E eu vou salvar esse conteúdo aqui. Então, eu acabei de adicionar um lembrete ali, e quando... Vou abrir aqui agora o eProc. Eu vou criar aqui um novo lembrete. Deixa eu adicionar aqui. E F9, lembretes, e aqui tem a opção AMC, tá? E daí pronto. E já está funcionando o lembrete como eu configurei. É bem simples, né? Então, voltando, como funciona? Clicando com o botão direito, painel de automatizações, aba lembretes, e eu adiciono aqui. Ele vai sempre seguir essa ordem, mas depois que eu posso colocar isso aqui em qualquer lugar, eu simplesmente pulo uma linha como se fosse um bloco de notas, adiciono o conteúdo sempre nesse formato, que é a sigla, ou enfim, a palavra que você quer, depois coloco espaço igual, espaço tem que seguir ali certinho, o emoji, e a palavra ou frase que vai ser adicionado no lembrete.
Depois que eu faço tudo isso, se eu quiser ordenar de forma alfabética, eu clico aqui em ordenar alfabeticamente e pronto, né? E basta salvar. Então, esse é o jeito, de se configurar. É isso mesmo, doutor? Se faltou alguma coisa, Não, tudo tranquilo. certo. E até só aproveitando que agradecer o Daniel, que está respondendo aqui as mensagens. Daniel é outro aí que domina muito o AZPROC, e agradecer ele também, só fazendo, ele me ajudou bastante na criação dos emojis. Então, agradecendo também por estar ajudando aqui na live. O Daniel faz parte também, né, da equipe de suporte. Ele está desde os primórdios aí do AZPROC, sem dúvida, é uma peça fundamental. Heloísa, você quer continuar ali falando de ferramentas de texto agora? Ok. Deixa eu parar de volta aqui. Manda ver. Heloísa, teu áudio eu acho que não está. Perdão. Eu disse, muito legal que o Dani está ajudando aqui com as dúvidas e agradeci. Obrigada, Dani. E eu estava mencionando que acabou travando ali na hora que eu copiei aquela informação, né? Transformei o que era imagem em texto. E aqui está, ó, isso aqui tudo eu peguei lá daquela procuração, que era uma imagem, usando a ferramenta de osserização, que é o Ctrl S, né? A gente ativa essa cruzinha aqui. E eu colei com um Ctrl V aquilo que o AZPROC osserizou, né? Transformou o que era imagem em texto. E é bem comum acontecer de a gente colar uma informação que vem de um PDF, né, de um outro documento aqui no EPROC, e tudo, a informação que era um parágrafo chegar assim toda desconfigurada. Já aconteceu com vocês? Vocês já viram isso acontecer? Então, por ser muito comum no nosso dia a dia, o Ricardo fez essa ferramenta aqui, que é a ferramenta para quebrar as linhas aqui de um texto que a gente colou. Então, como que faz? Seleciona o texto e segura o Caps Lock. E eu venho aqui, ó, remover quebras de linha. Com isso, então, aquele texto que estava todo desconfigurado se transformou, né? A gente quebrou todas as linhas e se transformou aqui nesse parágrafo bem certinho. Essa ferramenta, né, é a ferramenta de Caps Lock, ela tem várias funções. Como que funciona? Quando eu seguro, eu seleciono um texto e seguro o meu Caps Lock, a AZPROC mostra essa janela aqui com várias opções. Eu mostrei para vocês essa, de quebrar a linha. Mas existem outras que são muito úteis no dia a dia. O pessoal que trabalha com matérias mais sensíveis, trabalha na infância, no crime, enfim, um processo sigiloso, muitas vezes a gente precisa suprimir a informação do nome da parte no corpo da minuta. Para isso, a gente tem aqui essa opção, ó, mascarar, abreviar. Mascarar CPF, abreviar. Então, eu selecionei o nome da parte autora, eu clico aqui. E ele vai transformar o nome da parte autora nas iniciais da parte autora, sem grandes, né, problemas. E para mascarar um CPF, a gente tem que ter aqui um número de CPF, estou colocando um fake, né? E aí, Heloísa, eu seleciono o número do CPF e seguro o Caps Lock. E venho no mesmo botão, mascarar CPF / abreviar. E aí, opa. Tá Heloísa, ah, se não me engano, o CPF tem que ser válido. ah, então, eu seguro aqui e mascaro. Pronto. Né? Bem rapidinho, eu consigo aqui mascarar o CPF que eu acabei de colocar na minuta. Além disso, tem várias outras funções, né? Eu consigo, por exemplo, selecionar aqui um texto que está com várias quebras de linha, não só uma, né? Tem mais de uma, e eu venho aqui, remover linhas em branco. Então, eu retiro todas aquelas linhas que estão em excesso. Eu consigo remover os espaços em branco, então vamos supor, quando eu retiro espaço em branco, ele vai ficar com um espaço em branco, né? E aqui também eu consigo transformar tudo em maiúscula, tudo em minúsculas, deixar só a primeira letra em maiúscula, então todo esse texto aqui eu transformei para deixar todas as primeiras letras maiúsculas. Eu inicio só com maiúscula também,
e o contrário, eu tenho aqui inverter. Então, o que ele tem, eu consigo inverter. O que está, né? Aqui eu simplesmente, então, transformei a primeira em minúsculo, o resto tudo em maiúsculo. São funções, para quem trabalha muito com edição de minutas, né? Que podem ser bastante interessantes, certo? E agora, então, vou mostrar mais uma funcionalidade que é bem interessante no dia a dia, que é a funcionalidade retirar de localizadores. Eu vou colocar esse processo aqui em vários localizadores. Vou colocar em alguns processos, alguns localizadores aqui do 17º juízo, já que a doutora Gabriela está por aqui, acho que ela me autoriza a fazer um teste. Então, aqui estão, eu coloquei então aleatoriamente, né, só para a gente ver aqui um exemplo. O processo, então, está em localizadores de conclusão, alguns fixos, e esses aqui são os localizadores do gabinete da doutora Gabriela. Vamos supor que eu estou nesse processo, eu finalizei alguma coisa, enfim, e eu só quero tirar o localizador Gabi Bruna, esse aqui. Com a ZPROC, o normal, né, a gente vir aqui e clicar no xizinho, né? E com a ZPROC eu consigo fazer isso em alguns cliques. Eu simplesmente aperto o meu Ctrl da esquerda e digito o número correspondente a esse localizador. Eu já vou dizer qual é a lógica por trás disso. Nesse caso, o número aqui é o número 3. E aí, ó, ele já retirou o processo do localizador que estava na posição 6. A gente não vê mais aqui a Bruna, né? E por que esse era o número 3 para eu retirar aquele localizador? Porque olhando aqui na tela, começando aqui de localizadores para a direita, eu tenho o GAB iniciais, localizador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu quiser tirar, por exemplo, desse localizador aqui, eu vou segurar o meu Ctrl à esquerda do teclado, e no teclado numérico, não funciona nos teclados acima das letras, só funciona nos teclados numéricos aqui da direita. Então, eu vou segurar o Ctrl e vamos supor que quero tirar esse aqui, 17 GAB cautelar, que é o localizador número 4 nesse processo. Então, eu seguro o Ctrl e clico no 4. Saiu o localizador cautelar. Né? Então, é interessante porque, às vezes, vamos supor assim, no dia a dia do gabinete. Agora, eu vou tirar aqui os da doutora Gabriela. No dia a dia do gabinete, estou aqui num processo do 8º juízo, aqui da nossa unidade, e o processo está aqui no GAB iniciais. Em regra, aqui, o que o pessoal faz quando termina de fazer uma minuta é colocar o localizador num localizador do tipo com minuta, que seria 8 GAB com minuta, e retirar do localizador GAB. E esse GAB, às vezes, está no início, às vezes é o terceiro, às vezes é o quarto, né? Depende do momento ali que foi inserido o localizador. Então, é bastante versátil essa ferramenta. O localizador que eu posso tirar, eu olho facilmente, eu identifico. Ele está na posição 3, então eu faço Ctrl 3. Pode parecer um pouquinho assim, eu acho que é mais fácil eu clicar. Mas quando a gente... E tirar no modo tradicional, né? Mas quando a gente pratica, assim, não demora muito também. Logo a gente vê, meu Deus, como é fácil tirar localizador desse jeito. Então, a gente pensou que é uma ferramenta bem prática, assim, para mostrar para vocês hoje também. Agora eu vou mostrar como que funciona uma ferramenta que se chama AZFlow. O AZFlow, ele foi feito para a gente... Oi? Alguém ia perguntar? Não. Pode seguir. Você vai falar o ZFlow e e o botão pode 3. seguir. Pode ser? Tá. Como que funciona? Quando a gente visualiza aqui no EPROC as informações, por mais que o EPROC tenha essa pegada assim, mais visual, né, tem essa ideia de o autor ser azul, o réu ser em vermelho, ele já é um sistema interessante, assim, que facilita a visualização das coisas, mas a gente ainda vê pontos de melhora nele, né? E uma dessas coisas são as tarjas no processo, né? Que normalmente a gente vê essas tarjas aqui todas em vermelho, né? A gente não consegue diferenciar nenhuma cor entre as tarjas, né? Elas são todas iguais, todas vermelhas, e muitas vezes as informações passam, por quê? Tá aqui tudo em vermelho, penhora no rosto dos autos, justiça gratuita, pedido de tutela, réu preso, criança e adolescente, fica tudo da mesma cor. E aí a gente teve essa ideia, né? E o próprio Ricardo conseguiu dar uma carinha diferente para o EPROC sem mexer no desenvolvimento do EPROC. É só uma
uma maquiagem aqui, feita pelo Ricardo com o Azeproc. Isso é possível porque a gente coloca aqui uma extensão que vem do Azeproc, né, uma extensão aqui no navegador, e que faz essa maquiagem, vamos dizer, na visualização do processo. Então, a tarja de penhora no rosto dos autos, que seria vermelha, agora ela está em roxo, com um cadeado do lado. A indicação de que a parte tem justiça gratuita está em verde, com um sinalzinho do dinheiro ao lado. Além disso, o número do processo está destacado, a situação está destacada, os localizadores, os processos relacionados também. Heloísa. Então, oi? Não, é Sim? só observação. A situação do processo ali, a cor varia conforme o caso. Quando o processo está em gabinete, vai ter um fundo verde, né, na situação. Quando tiver em cartório azul, situação de baixado vermelho e outras situações, como, por exemplo, suspensão cinza. Isso dá um padrão visual que dá um dinamismo ao trabalho no dia a dia, sabe? Pode continuar, Heloísa. Isso facilita, estou vendo a doutora Gabriela aplaudir ali, fiquei bem animada. É muito legal mesmo, porque são coisas, assim, eu sempre menciono isso. O Azeproc foi feito por um servidor do Tribunal de Justiça, né, com ideias de servidores do nosso tribunal também. Então, são as nossas dores aqui que vão sendo amenizadas com toquezinhos, né, aqui dessa ferramenta. Então, por isso que ele cativa e as pessoas querem usar, porque ele foi pensado para facilitar a nossa realidade mesmo, né? As situações que a gente precisa aqui lidando com os processos judiciais. E o Azeflow, ele também tem a ligação com uma outra ferramenta que se chama o botão direito dinâmico, que também a gente consegue ativar vindo aqui em ligar ou desligar recursos, né? Que aqui, ativar botão direito dinâmico. Então, como que isso funciona? Algo que a gente faz muito no nosso dia a dia é olhar o último evento do processo, abrir a árvore, descer uma minuta até lá no final, ou subir, né? Tá olhando um PDF, tá lá na última página, quer voltar para a primeira. Isso acontece bastante também, né? E o que a gente faria antigamente? Quero descer lá, quero olhar o último evento desse processo. Eu vou descer, rolar aqui, né? Até as minhas preferências não estão aqui aparecendo. Geralmente teria mais coisas aqui para eu ultrapassar até chegar aqui no último evento, né? Principalmente no cartório, a gente tem muitas preferências aqui, né? Somando as preferências de minutas e de intimações. Mas, enfim, quando a gente quer chegar no último evento, a gente vai passar, né? Tudo isso, descer o mouse. E aí, foi pensado o botão direito para facilitar isso. Como que funciona? É sempre o meu botão direito, eu vou dar uma segurada nele, vou manter pressionado, e eu vou mover o mouse para a direita. Com isso, ele vai trazer aqui para o último evento do processo. Ou então, segurei o meu mouse, né, para a direita, e eu quero abrir a árvore desse processo. Eu vou dar um leve movimento, ou um movimento para a esquerda, segurando. Pronto, já está aberta a árvore. Então, não importa, eu posso estar aqui no último evento, eu estou num processo aqui pequenininho, acabou de começar, mas vamos supor, estou lá embaixo, um processo aí de 30 eventos, estou lá embaixo. Eu quero abrir a árvore, não uso o atalho, enfim, eu vou só segurar o botão direito e passar o mouse para a esquerda, ele já vai abrir a árvore. Outra situação que o botão direito facilita estou aqui no final, quero voltar lá para cima. Vamos ver se eu acho uma petição aqui mais longa. Estou aqui, eu quero ir lá para baixo. Ó, eu fui lá para a página 16, segurando o meu botão direito do mouse e dando um movimento para baixo no mouse. Agora eu quero voltar para a primeira página. Eu vou segurar o botão direito e vou mover o mouse para cima. Já estou na primeira página. Então, ele tem essas funções. Recapitulando, né? Quando eu seguro o meu botão direito e jogo o mouse para a direita, eu vou ver o último evento do processo. Quando eu seguro o botão direito e jogo o mouse para a esquerda, eu vou abrir a árvore. Quando eu seguro o botão direito e jogo o mouse para baixo, eu vou para o final da página, pode ser um PDF, pode ser uma página web, tudo, qualquer coisa. E quando eu seguro o botão direito e movo o mouse para cima, eu vou lá para o começo. Então, é o home e o end, né, que a gente tem aqui no teclado, mas aí de uma forma muito fácil, né, de acessar. Eu já nem sei mais como que é trabalhar sem usar isso aqui. É bem engraçado que a gente
Parece que faz parte já do dia a dia mesmo. Ricardo, tu assume agora e daí a gente deixa o painel flutuante por último, se der tempo? Isso. Pode ser? Pode ser. Todos vendo minha tela, ok? É isso? Eu pergunto sempre para ter certeza. Então, tá ok. Voltando, né? A gente vai falar aqui do recurso agora, autocorrigir. Ah, desculpa. Autosubs. Aliás, vamos falar do autocorrigir primeiro, né? Que como eu mostrei para vocês lá no início, CPC, seguido da tecla Tab, ele vai completar para Código de Processo Civil, né? Mas tem um recurso que é auxiliar desse aí, né? Que é o autocorrigir. Onde que ele fica? Ele fica aqui no painel de automatizações, né? Aqui em autocorrigir. Mas vou mostrar para vocês como funciona. É muito simples. Na verdade, ele vai corrigir ortografia em tempo real. Não importa o lugar do Windows, não importa o sistema, pode ser PROC, pode ser SEI, pode ser SEU, pode ser bloco de notas, enfim. Basta que a gente esteja no Windows. Então, como funciona? Eu simplesmente vou escrevendo, vou aumentar aqui um pouco, e vou escrevendo sem acento mesmo. Ele vai corrigindo, tá? Simples assim. Ele vai respeitar também o caps lock, então, vamos supor, inventário, e vou digitando de uma forma fluida, sem me preocupar com a acentuação. Ou mesmo, né, naqueles momentos que eu me preocupo com a acentuação, mas eu esqueço, né? Então, e não só a acentuação, mas pequenas abreviaturas, como VC, ele vai corrigir para você, também para também, né? Enfim, ele vai fazer essa correção, como eu disse, em qualquer local do sistema. Aqui a gente mostra o eproc, porque é o sistema que a gente utiliza para a maioria dos processos, mas ele vai funcionar como assessor para qualquer lugar do Windows, tá? E esse recurso aqui, ele foi criado, né, porque houve uma demanda, né, que o doutor Rodrigo pode até falar aí, né, doutor? Assim, eu vou falar porque foi autorizado que eu falasse que é um problema que, se alguém botar a consulta jurídica, todo mundo sabe que o nosso querido pedido, às vezes, corta uma letra, né, Ricardo? Então, Exatamente. como é que a gente corrige isso aí, Ricardo? Exatamente. E aqui eu vou demonstrar como a gente adiciona uma palavra, né? Então, vocês perceberam aqui que a gente vai digitando e ele vai corrigindo. Mas, por exemplo, a gente está fazendo aqui, no caso, uma certidão, mas supondo que fosse uma minuta, um despacho, uma sentença, enfim, a gente pode começar assim, né? Defiro o pedido, mas ali deu um errado, né? Aí deu errado. E como é que a gente faz para adicionar essa palavra para que não ocorra mais o problema? Então, a gente vai adicionar uma palavra ao dicionário que já existe, ele vem com a configuração com várias palavras, né? E isso foi a sugestão, na época, isso faz uns 2 anos, de um amigo TSI, que disse que tinha um colega assessor, ele falou, eu estou com esse problema, eu sempre digito essa palavra errada, né? E como é que a gente resolve isso? Adiciona, fazendo favor, né, essa palavra, né, no AZPROC para não acontecer mais isso. E dessa ideia nasceu, a gente foi conversando e eu pensei, por que a gente não desenvolve, então, um dicionário que a gente possa customizá-lo, né? Colocar as palavras que o próprio usuário quer que sejam corrigidas. Então, de uma forma bem resumida, esse é o dicionário, tá? Naquele painel de automatizações, nessa aba de cor azul. E como a gente faz para adicionar uma nova palavra? Né? Pedido, peido ali, não tá adicionado, né? A gente simplesmente cria uma nova linha, né? E colocamos aqui a palavra errada, espaço igual à palavra correta. Não importa o lugar onde eu estou colocando, eu simplesmente, numa nova linha, como se fosse um bloco de notas, adiciono a palavra e clico aqui em salvar. Configurações salvas, posso até minimizar essa tela, e agora, quando eu digitar errado, ele vai corrigir, né? Seja no eProc, seja em um editor de textos qualquer, tá? E só para explicar bem rapidamente aqui, depois eu posso, inclusive, pedir para ordenar de forma alfabética, né? Aqui, por exemplo, na linha 51, eu tenho a palavra, vamos pegar aqui na linha 57, né? Eu tenho ali através, né? Tem acento, é igual através.
né? Então, assim, deixa eu só ver aqui. Eu tenho essa palavra aqui cadastrada, né? E eu preciso, aliás, vou pegar um outro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, CDC, né? Que eu já tenho aqui em autosubs, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas como é que funciona o autocorrigir? Ele funciona para a gente utilizar de uma forma fluida, né? A gente simplesmente digita e o gatilho ali é o quê? É uma vírgula, é uma barra de espaço, um enter, né? Então, eu digitei aqui petição e apertei o enter. Ele vai corrigir, correto? Já no AutoSubs, então, recursos assim complementares, eu preciso de um comando para que seja né, para que seja completada ou corrigida aquela expressão, por exemplo, né? Então, o autocorrigir funciona para a gente é, corrigir em tempo real enquanto se digita, de uma forma orgânica. Já o AutoSubs, a gente precisa de um comando. Então, mostrando aqui o caso de CDC, que está cadastrado nos dois recursos, e que está cadastrado tanto aqui quanto. Infelizmente, eu não consigo aumentar o tamanho da letra aqui, pessoal, que essa aqui é fixo, né? Quem sabe no futuro a gente consiga aumentar esse tamanho da fonte, né? Então, eu tenho aqui CPC, né? E aqui, cadê o CPC? E aqui, CPC. Qual a diferença? Enquanto no autocorrigir eu simplesmente digito e aperto o espaço, ele vai corrigir para que aquilo sempre saia de forma maiúscula. Mas no momento que eu quero completar isso, e não, porque às vezes a gente digita sem querer minúsculo, ele vai corrigir, ok? Mas não, eu quero que seja digitado Código de Processo Civil. Então, eu coloco ali CPC, dou um tab e ele vai completar para Código de Processo Civil. E aqui, no AutoSubs, funciona da mesma maneira. Eu posso criar uma nova linha, colocar aqui CF é igual Constituição Federal. E eu salvo. Então, isso aqui é o próprio usuário que vai construindo, tá? Então, CF Tab Constituição Federal. Usar o exemplo para a live de hoje. AMC, Associação dos Magistrados Catarinenses. Vou salvar. Agora, sempre que eu estiver conversando com alguém e quiser expandir a MC, eu vou digitar a MC e em seguida tab, tá? Isso é como se fosse nós mesmos digitando, só que de uma forma muito rápida, tá? E só uma explicação final sobre o autocorrigir aqui. Aqui é a regra, né, de palavra errada igual correta. E onde a gente tem que usar asteriscos é o AZPROC dizendo que isso são regras de palavras, né? Então, tudo aquilo que termina com CAO vai ser corrigido para se cedilha A, til, O, né? São sufixos. Em vez de cadastrar um monte de palavras que terminam dessa forma, né? São várias. Aqui o AZPROC ele cria regra de palavras para que o usuário possa configurar. Heloísa, eu acho que né, eu já expliquei aqui o básico. É só uma observação, pessoal, que aqui esse recurso AutoSubs é aqui onde o usuário pode automatizar coisas desde as mais simples até as mais complexas. Aqui eu mostrei o básico para vocês, mas existem usuários que configuram gatilhos para executar macros, clicar em tal lugar da tela, fazer isso, fazer aquilo, digitar um texto, apertar no botão OK, enfim. Mas aqui o propósito hoje é mostrar o uso básico e aquele que a gente acredita que seja mais útil para vocês, justamente porque a mão na roda ali está pronto, só configurar rapidinho e é isso aí. Heloísa, pode Ricardo, só falar. antes, aproveitar que estás falando desse assunto, tem duas dúvidas aqui Claro. exatamente sobre isso, que é, primeiro, Sim. se o AZ corrigir algo que não deveria ser corrigido, como se faz para retornar? E outra pergunta, e há como anular essa autocorreção em alguma palavra específica? Qual que é a segunda pergunta? Como? Ah, tá. Há como anular essa autocorreção em alguma palavra específica? Sim, porque na verdade, vou responder a primeira e a segunda pergunta. É... Opa, desculpa. Aqui no painel de automatizações existe o dicionário. Então, por exemplo, eu não quero que corrija acórdão. Eu venho aqui, apago e salvo.
Só isso. Porque essa correção é com base em um dicionário configurado por nós mesmos, pelo próprio usuário. Então, na verdade, se eu simplesmente apagar tudo aqui, embora o recurso esteja ativo, ele não vai funcionar, porque não existe nenhuma palavra para ser corrigida. Então, eu acho que isso responde, né? E quanto a voltar uma palavra que... Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Ô, Vou Ricardo, colocar... até se eu Pode puder falar. dar uma sugestão de palavra que assim, Aqui, ó. ela corrigiu e depois voltar, a gente normalmente tem Isso. assim, chamar lá, que aí sempre corrige o lá, dá o acento agudo no lá. Ah, tá. Quer adicionar isso? É isso? Não, não é que já tem, né? Que quando bota chamá-la, aí o lá acaba corrigindo no chamar com o hífenzinho. Pelo menos o meu sempre corrige. Isso, ó. Ah, sim. Mas isso aqui não é do Zproc, tá? Isso aqui é do sistema mesmo, do Windows. Então, Ah, isso tá. aqui não é o Zproc corrigindo. Isso aqui é o Windows corrigindo, tá? Mas eu vou dar um exemplo do AZPROC. Eu digitei aqui petição, mas eu não queria, por alguma razão, eu não queria corrigir. É o velho Ctrl Z. Ctrl Z, voltou, não corrigiu mais, tá? É isso? Tranquilo, então. Heloísa, Vamos é, demonstrar, então, um pouquinho de auto-substituir com checklist e painel flutuante. Pode ser, doutor Rodrigo? Vamos seguir? A gente está finalizando, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que está todo mundo bem cansado aí, tiveram o dia inteiro de trabalho. Mas agora realmente são mais 2 tópicos e situações bastante interessantes, assim. O e auto-substituir com... desculpa, Heloísa. E o final, para quem tiver paciência aí, eu vou fazer uma demonstração do chat GPT Ai, integrado, tá? Então, que a gente verdade, deixou para o final desculpa. ali, Uhum. mas ok. São mais 3, desculpa, são mais 3 itens que são muito interessantes, uma demonstração extra do auto-substituir, o painel flutuante e o chat GPT. O auto-substituir, eu só vou fazer um complemento aqui do que o Ricardo já mostrou. Basicamente, com o auto-substituir, a gente tem algo um pouco mais avançado e a gente pode utilizar o AZPROC como um robô, ou seja, ele faz algo por nós do computador, a gente ensina ele a fazer algo por nós. Eu vou colocar aqui o exemplo do checklist. Quando a gente tem um leilão aqui na Unidade Estadual de Direito Bancário, os servidores do cartório que cuidam dos leilões usam esse auto-substituir aqui, que é referente ao leilão. Eles escrevem assim, check L e dão um tab. Com isso, o AZPROC vai escrever, eu não estou fazendo nada, né? Ele está Heloísa, escrevendo para só a tua mim. tela não está compartilhada. Opa, achei que eu tinha clicado, só um pouquinho. Ele ainda está escrevendo, eu não consigo compartilhar. Vamos lá. Agora foi? Por isso tem que perguntar mesmo. Agora Foi. sim. Então, né, com o auto-substituir, eu faço com que ele faça algo por mim. Aqui, então, eu vou pedir para ele, vou digitar assim, ó, check L, que é o gatilho desse auto-substituir que coloca um checklist respectivo aos leilões. Então, eu faço check L aqui nos lembretes e dou um tab. E aí ele vai escrever o checklist todo que a gente utiliza para os casos de leilões. O pessoal usa isso aqui para as audiências de custódias, por exemplo, né? Tudo que precisa de várias conferências e é muito importante saber exatamente o que foi conferido ou não, a gente utiliza, então, essa ferramenta. Ao invés de ter isso salvo em um lugar, a gente tem um auto-substituir, uma configuração aqui, ó, nas configurações do AZPROC. Em auto-subs, aqui eu tenho bastante coisa, então vou chegar direto aqui na opção do checklist. Eu tenho ali, check L é igual ao checklist leilão, daí ele dá um enter, dá mais um enter e vai escrevendo o que eu preciso. O primeiro ícone dá um enter, o segundo ícone dá um enter. Então, ele escreve tudo isso para mim, ao invés de eu ter que copiar de algum lugar, né? E aí, no dia a dia, a gente vem aqui, vamos supor, já tem a atualização do valor da dívida, e eu seguro o insert e ele dá um check nessa situação. O resto não foi feito, esse aqui sim. Então, eu seguro o insert depois de selecionar o texto e ele vai colocar para mim, né, o verdinho aqui dizendo que está ok. Então, esse é um exemplo do uso do auto-substituir.
Agora eu vou mostrar, então, o painel flutuante, rapidamente. O painel flutuante, ele é um braço, vamos dizer, do auto-substituir, porque funciona da mesma forma, a forma como a gente faz os comandos, ensina. A Luísa travou? Travou. Tá. Eu vou para agilizar aqui, tá? Eu vou continuar, pode ser? Vai lá, Ricardo. Então vamos lá. Depois que ela voltar, ela prossegue. Vou mostrar aqui rapidamente também dois recursos que têm sido muito utilizados pelo gabinete. Eu vou compartilhar minha tela já aqui. Tá ok, hein? Pela minha tela, doutor? Sim, Tá Ricardo, ok. vemos assim. Ok, obrigado. É, então, o seguinte, já estava aqui aberto. Eu estou aqui na minha tela emitindo uma certidão, enfim, e eu preciso, aqui na verdade vamos considerar que isso não é uma certidão, é uma minuta qualquer, e eu preciso colar um link, né? Vamos gerar um link aqui, peraí. Eu preciso gerar um QR Code desse link, tá? São esses links grandes que o pessoal utiliza para videoconferência, enfim, tanto pelo PJ Se Conecta quanto pela integração com o Teams que a gente tem aqui no TJ Santa Catarina, né? Então, como que eu faço? São dois recursos auxiliares, gerador de QR Code e um encurtador de links. É bem simples. Para você gerar um QR Code, basta que a gente selecione o link e aperte a tecla F7. Então, ele vai gerar um QR Code, em seguida, abrir essa aba aqui. É só a gente dar um Ctrl C do teclado e Ctrl V em seguida. Tá? Esse é o jeito de usar o gerador de QR Code, bem simples. E quando a gente quer, eu vou colar aqui, né, inclusive. E quando a gente quer encurtar esse link, a gente faz a mesma coisa, seleciona o link, mas em vez de F7, a gente vai pressionar F8, né? E no caso aqui, como eu estou na própria minuta, ele já cola, né, o link na minuta. Se ele estivesse em um link assim, que eu não estou dentro do eProc, enfim, eu vou clicar aqui no Sei aqui e eu quero encurtar esse link aqui, né? Então, eu pressiono F8, ele vai encurtar, gerou Ctrl V para colar, tá? Então, é bem simples de usar essas duas ferramentas. É, E agora eu vou, Heloísa, eu acho que eu vou seguir já aqui, pode ser? Né? Até pela questão do tempo, né? Então, eu vou mostrar, pessoal, aqui o chat GPT, vou tentar ser bem breve, porque eu sei que todo mundo deve estar cansado, tá? Existe uma integração o chat GPT aqui dentro do Azeproc, né? Como é que funciona? Ele funciona por meio de uma API, é seguro, os dados não são retidos, não são utilizados para treinamento do robô, enfim. Mas por ser o Azeproc, por ser uma aplicação independente, né? Ainda que com aval da administração e da DTI, enfim, mas por essa questão da independência, é o próprio usuário que tem que fazer a sua conta, né? E então criar uma chave aqui, né, e utilizar o ChatGPT aqui dentro, né? De uma forma resumida, eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui eu já gerei uma chave. Para configurar, eu venho aqui no menu principal, configurações de ChatGPT. E depois que eu copiei essa chave, eu tenho que colar aqui nesse campo. Eu só clico colar, né? Ela fica escondida ali. Se eu pressiono e seguro, ele mostra só o começo e o final da chave, assim como acontece lá como é mostrado no site da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e inclusive a OpenAI, metade ali dela é da Microsoft, né? Que é dona do Copilot, que é a nossa ferramenta oficial de IA, né? Enfim, eu coloco aqui a minha chave e dou um OK. Depois a gente mostra algumas opções aqui. Quando eu faço isso, e eu vou utilizar um texto que eu já deixei separado aqui,
tá? Vamos supor que aqui é só exemplo, obviamente. Aqui eu tô... Deixa eu mudar aqui. Eu tenho esse texto, né? E eu quero aplicar uma reescrita, enfim, eu quero aplicar o ChatGPT nesse texto. Como eu faço? Como ele já mostrou já anteriormente, eu tenho o menu para ferramentas de texto do Zeproc. Eu seleciono o texto e pressiono e seguro a tecla Caps Lock. Quando eu faço isso, esses itens que antes apareciam assim esmaecidos vão aparecer com cores, né? Então aqui o verde, ali, a bolinha verde é para corrigir, eu posso escrever, posso resumir, adaptar para o modo jurídico, e aqui eu já adianto para vocês que foi trabalhado com engenharia de prompt aqui, para produzir resultados assim confiáveis, enfim, lógico. Reitero sempre que eu começo a demonstração com o pessoal, o ChatGPT é um auxiliar de escrita. Nunca a gente deve utilizar assim, ele vai escrever e eu assino embaixo. Não. Por isso, inclusive, que o nome do Copilot é esse, né? Ele é o copiloto. Nós que somos os pilotos, nós usuários, né? E os operadores de direito. Enfim, aqui eu tenho a linguagem simples e eu posso também aplicar um determinado prompt. O que que é o prompt? É eu dizer para o ChatGPT, faça isso ou aquilo com o meu texto. Aqui no caso, é, eu percebo que o texto está um pouco rebuscado, né? Então eu vou selecionar o texto, segurar a tecla Caps Lock e vou aplicar por uma linguagem simples. Vamos ver qual vai ser o resultado. E isso é uma vantagem de utilizar uma vantagem ou característica, enfim, de utilizar o ChatGPT dentro do Zeproc. Ele vai funcionar em qualquer navegador, em qualquer aplicação, em qualquer lugar do Windows que se tenha um texto, tá? Não importa. Não precisa entrar em site, nada. É só selecionar o texto, segurar o Caps Lock e aplicar uma das opções. E aqui eu estou em uma edição de textos. Então vocês podem perceber, né, que ele deu um ar mais simples aqui, né? E uma das características da linguagem simples, uma das diretrizes ali da linguagem simples ele evitar siglas, né? Então ele já mostrou aqui, ó, Supremo Tribunal Federal, tá? Então esse aqui é um exemplo muito simples, né? A gente poderia mostrar vários exemplos, mas não é o caso aqui. Mas supondo que a gente estivesse em um local que não tem edição de textos, que a gente não pode digitar um texto em cima, né? Aqui, por exemplo, eu posso ler o texto que está no site do TJ, mas eu não posso digitar um texto aqui, ele não me permite. Mesmo assim, o AZPROC vai permitir que você selecione o texto, ative o menu, e eu quero, por exemplo, resumir esses 3 parágrafos, né? Eu só seleciono o texto, pressiono o Caps Lock e escolho resumir. E ele percebendo que vocês, né, que o usuário não está em um campo de edição de texto, ele vai saltar uma tela e essa tela vai ter a resposta do ChatGPT. Aqui a vantagem que a gente tem aqui é que a gente pode em seguida gerar uma nova resposta ou alterar alguma palavra aqui, alguma coisa que faltou no texto para ficar mais próximo daquilo que eu desejo, né, utilizar depois. Aí, eu estando com o meu texto pronto, estando ok, eu clico em copiar, né? Vou lá e colo meu texto, tá? Mas, de qualquer maneira, são muitas configurações aqui. Eu vou pegar um texto que eu separei aqui, que está mal escrito, né? Então, vamos dar uma olhada. Falta vírgula ali, enfim. Eu vou selecionar esse texto e vou pedir para ele reescrever, ou melhor, reescrever. Então, vou pedir para ele reescrever aqui. Vamos ver. Ó. Ele já reescreveu o texto com uma linguagem um pouquinho diferente, corrigindo ali as inconsistências, né? A questão da vírgula, enfim. E não quer dizer que esse resultado aqui seja 100%, porque o ChatGPT é assim, ele é um assessor de escrita, né? Não importa, não só o ChatGPT, como outras ferramentas de IA que a gente vê por aí, né? Como o Gemini, enfim, várias ferramentas. E aqui, friso, né? O ChatGPT no Zeproc, ele é voltado para redação de pequenos textos, né? Ele não vai funcionar aqui com arquivos ou com transcrição de áudio, por exemplo, como acontece no Copilot, que é uma ferramenta bem mais completa. Mas a vantagem aqui de a gente utilizar é a questão do preço, né? É extremamente
É muito barato, assim, é um absurdo de barato utilizar aqui por meio de API. E ele funciona de uma forma muito rápida e fluida, e a gente pode customizar. Vou mostrar rapidamente aqui para vocês. A gente tem aqui configurações de ChatGPT. A gente pode, aliás, importante também mostrar aqui que existe uma opção para, em vez de colar o resultado sem sobrescrever, sempre exibir essa tela. Eu utilizo dessa maneira. Então, em vez de ele mostrar ali o resultado de ChatGPT, ele sempre vai exibir essa tela, seja em um local de campo de edição de texto, né? Seja em um local que a gente não possa inserir um texto. Mas é muito prático, a gente só coloca aqui do lado, compara, enfim, copia, em seguida cola, né, se for o caso. Mas depois que a gente começa a trabalhar bastante com o ChatGPT, e eu sei que tem assessores utilizando, que vêm conversar comigo, eu faço uma demonstração sempre, né? A gente pode customizar, né? Depois que a gente vai se acostumando, a gente pode customizar o nosso prompt, né? Como é que a gente faz? Aqui nessa tela, por padrão, o prompt customizado vem desativado. A gente clica nesse botão, né? E a gente aqui tem 10 opções para customizar o prompt, tá? Como que eu navego aqui? Ele está tudo escrito na tela, mas de qualquer maneira, eu vou usar o botão do meio do mouse para cima ou para baixo, vou rolar, ou utilizar page down, page up. E cada um desses prompts, tá? Eu posso utilizar ele do jeito que está, por exemplo, como esse de comunicação não violenta, mas eu posso editar tudo. Eu posso editar desde o texto até escrever aqui, né, para ele fazer de uma forma diferente. E, inclusive, queria ressaltar que este prompt aqui que vocês estão vendo na tela, mas para quem não está conseguindo enxergar, porque realmente a fonte pode parecer um pouco pequena para vocês, ele pede para reescrever um texto jurídico. Esse, esse prompt aqui foi criado com a ajuda de um assessor, o Renato, não lembro o sobrenome dele agora, e vocês podem observar aqui que ele tem um nível de detalhes bem grande, né? Escreva como se você fosse um juiz de tribunal, atuando em sua comarca e preparando as decisões, preferencialmente utilizando o modo imperativo, né? Determinando no ordens, e antes de receber o resultado final, ele precisa revisar o texto, substituir por sinônimos as palavras que foram repetidas, enfim, né? E por fim retorna o resultado. Mas mesmo essa sugestão, que é algo que foi trabalhado junto com o auxílio desse colega, a gente pode modificar. Aqui tem 857 caracteres, a gente pode chegar até 1000, e depois que a gente escolhe um prompt desse customizado, vamos pegar aqui um outro bem simples, só para mostrar como funciona. Vou pegar esse aqui, 1 de 10, e vou salvar e definir. Agora ele mostrou um check ali, né? Depois de fazer isso, agora, quando eu acesso o meu menu ferramentas de texto que tem as ferramentas de ChatGPT, ele vai ter uma opçãozinha a mais, que é aquele prompt customizado. Eu posso utilizar uma delas, né? Reescrever de maneira objetiva. Aqui esse texto, né, já está bem objetivo, mas de qualquer maneira eu vou aplicar esse prompt. E ele vai me retornar aqui, né, a resposta. Ele deixou um pouquinho mais enxuto o texto, tá? E a gente pode brincar um monte com isso, né? Pode alterar cada um desses prompts, lógico que a gente pode utilizar só um por vez, né? É, mas quando tem marcado esse check aqui, significa que é aquele que está pronto para ser utilizado, né? Então, eu acho que é isso, né? Já é 8h20. Doutor, eu acho que não sei se a Luísa quiser falar mais alguma coisa também, né? Que ela estava explicando ali a questão do painel flutuante. Luísa? Peço perdão, estou no computador do fórum e ele simplesmente resolveu iniciar novamente aqui, não sei porquê, por isso eu acabei travando ali naquele momento. Eu vou só mostrar então o painel flutuante bem rapidamente, que é bem interessante para as assessorias, né, utilizarem e os magistrados também. Então, vou passar para cá, compartilhar. Vocês estão vendo agora? Sim, tá, tá tela já na tela. Certo.
Eu estou aqui, então, no processo que está num localizador de emenda, né? Então, está concluído para emenda. Com o painel flutuante, que eu ativo clicando no F10, eu vejo aqui esse painel com alguns botões. O que eu consegui ensinar o Azeproc a fazer? Ele clica nas preferências para mim. Então, aqui, né, no EPROC, a gente tem as preferências configuradas no localizador de emenda, aquelas preferências diminutas que são típicas aqui para esse localizador, de inicial, de emenda e tudo mais. Mas é claro que a gente ainda tem o trabalho de vir aqui e achar exatamente qual é a preferência, né, que a gente necessita. Então, o Azeproc facilita isso, porque eu configuro aqui, por exemplo, o número 2 é para clicar na preferência emenda valor da causa. E ele vai lá e acha para mim, clica. Ele deixa uma mensagem, aguarde carregar a preferência antes de continuar. Carregou a preferência, eu dou um clique do meio aqui no mouse e ele vai continuar e vai clicar em salvar e editar. Porque essa é uma preferência que eu preciso salvar, né? Editar o documento. Agora, eu poderia também clicar aqui no número 1, que é emenda num caso de liquidação. Então, ele clica na preferência, depois que ela carrega, eu continuo com o clique do meio, e ele vai apenas salvar, porque essa aqui eu sei que é uma preferência de um modelo que não precisa de edição. Então, a conferência do processo fica muito mais ágil, né? Estou aqui olhando, essa aqui é uma emenda. Então, eu venho aqui, clico em emenda, e ele procura para mim, porque aquele botão, o número 2, eu configurei para que clique na preferência respectiva do botão número 2, né? E isso tudo é possível eu configurar e passar, né? Por exemplo, configuro para a equipe que trabalha ali na emenda e eu passo configurado. Não precisa todo mundo da equipe saber configurar o Azeproc, saber lidar com a automatização no Azeproc. E a gente pode utilizar ele também, não só para clicar em preferências, né? Realmente é usar ele como um robô e de forma que ele faça inclusive inserir um localizador. Aqui na unidade a gente usa a tramitação ágil para expedir minutas. Então a gente simplesmente insere o processo no localizador e na madrugada o robô do EPROC passa ali e expede a minuta correspondente àquele localizador. Então a gente fez assim, por exemplo, aqui o botão número 1 é o botão que insere no localizador para a emenda da justiça gratuita. Então eu clico no número 1 e ele já adicionou o localizador, né? Vamos supor, então, que era um processo que não era emenda de justiça gratuita, era aqui uma liminar de busca. Eu também analisei tudo, vi ali a árvore do processo, entendi que era para deferir a liminar, e eu, nesse caso, eu configurei lá uma automatização para inserir a minuta por automatização, usando tramitação ágil. Então, eu clico aqui no número 2, e ele já vai inserir o processo no localizador, que a gente chama de minutador, né? Que é o nome desses localizadores de uso da tramitação ágil. Esse aqui é bem avançado, né? Algo que envolve tramitação ágil, automatizações. A gente tem que ter um nível avançado no EPROC também, né? De programações e tal. E a gente, então, consegue agregar o Azeproc a isso para trazer ainda mais celeridade na análise do processo. Então, rapidinho mesmo, só mostrando as possibilidades e deixando o convite, né, para vocês conhecerem como utilizar tudo isso, convidar vocês, né, para se desafiarem também em relação a isso. Dizer que, como todo sistema, muitas vezes a gente olha a primeira vez e, meu Deus, é muita coisa, muito estranho. Às vezes a gente teve essa sensação com o EPROC, com outros, né, que a gente já teve que se adaptar na vida. Mas faz parte, né, esse empenho, né, vamos dizer, para começar a utilizar a ferramenta. Eu digo para vocês que vale muito a pena, né? Da mesma forma que a gente tem visto o EPROC, né, depois que a gente deu a chance para ele, a gente viu, meu Deus, a maravilha que é o quanto ele pode mudar as nossas vidas aqui dentro do judiciário. E eu digo para vocês o mesmo sobre o Azeproc. A gente mostrou aqui coisas que estão prontas para utilizar, é só realmente aprender o como ali, bem rapidinho a gente consegue aplicar no dia a dia a maioria das ferramentas que a gente mostrou. E agora, no final, a gente mostrou só, então, essas que são um pouquinho mais avançadas, mas com o objetivo de mostrar para vocês que ele é mais, né? Ele vai muito além, e ele é muito mais do que deixar emojis no processo, né? Que não que isso seja algo insignificante, eu acho que é algo importante também, mas é mais com esse objetivo de instigá-los, né? E ver o Azeproc propagado aí pelo Estado. Então, já deixo aqui meu agradecimento
a todos. Peço desculpas aí pela tecnologia que não me ajudou muito hoje. E espero, né, encontrá-los em breve. Podem contar comigo para tirar as dúvidas também, pedir para as assessorias, e a gente vai programando tudo isso para vocês conhecerem o máximo possível. Muito obrigada. Perfeito. Só antes de passar para a Camila para finalizar, só para deixar claro, tá, pessoal? Isso aqui ainda tem muito mais coisa do AZPROC além disso. Foi até um pedido meu para tentar simplificar o máximo possível. Por exemplo, esse painel flutuante é um negócio sensacional, só que esse é mais complicado. Então, aí eu falei para eles, vamos só mostrar e aí depois a gente pode individualmente aí falar com todos eles para conseguirem deixar bem certinho, tá? E é aquela coisa, também que vamos agora, como até a Heloísa e o Ricardo falaram, torcer para que aí, de repente, a Academia Judicial possa fazer um curso e aí a gente consegue efetivamente aprender mais, tá bom? Então, agradecendo a Heloísa e o Ricardo por terem aceito o convite. Camila, tem a palavra para encerrar o nosso evento. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da Diretoria de Projetos da MC, a presença de todos nessa live, que contou, inclusive, com a presença de colegas de outros tribunais. Como já foi dito no início, o objetivo dessa live era justamente apresentar para os colegas o AZPROC. Não seria possível, obviamente, pelo tempo, né, se esgotar todas as funcionalidades, mas a ideia era essa, de apresentar essa excelente ferramenta que é o AZPROC, que auxilia e deixa o EPROC, que já é um sistema bastante ágil, bastante eficiente, ainda mais célere, ainda mais ágil. Eu não conhecia muitas dessas ferramentas que foram apresentadas hoje. Essa semana a assessoria já vai ter trabalho juntamente comigo, vamos rever essa live, eu quero analisar os manuais, porque realmente tem muitas funcionalidades que podem agregar muito o uso do EPROC e tornar as nossas atividades, né, cada vez mais ágeis. Essa live foi a primeira que a diretoria de projetos da MC fez, mas o objetivo conforme forem surgindo novas demandas, novas tecnologias, a gente está aqui justamente, tanto eu quanto o Rodrigo, nós somos bastante entusiastas de utilização de ferramentas do sistema, das ferramentas do próprio EPROC, agora do AZPROC, e a ideia é de compartilhar com os colegas, porque muitas vezes essa informação não chega. E a ideia era essa, hoje era apresentar o AZPROC aos colegas. Eu quero agradecer também imensamente ao Ricardo e à Heloísa pela disponibilidade, tão logo foram contatados pelo Rodrigo, eles aceitaram prontamente o convite e hoje nos deram esses excelentes ensinamentos. Eu tenho certeza que vai auxiliar muito a todos que aqui estiveram presentes nas suas rotinas de trabalho. E agora, eu mesmo, como disse, amanhã eu já quero começar a implementar algumas funcionalidades que ainda não estava utilizando. E, novamente, a diretoria de projetos, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente está à disposição dos colegas para alguma demanda também que surgir, que vocês entendam necessário, que seja algum maior esclarecimento, uma nova live, nós estamos aqui à disposição. Um abraço e boa noite. Não sei se o Rodrigo quer finalizar ou falar mais alguma coisa. Só dizendo que terão outras lives, que a gente ainda vai ver tramitação ágil, classificador de conteúdo, Copilot, vai ter tudo ainda, mas mais para o futuro. Exatamente. Boa noite, um abraço a todos. Pode falar, Só um Heloísa. recadinho, desculpa, eu deixei aqui o link da nossa equipe no Teams. Para quem quiser participar, é bem legal que ali a gente coloca várias notícias e por ali a gente tem uma página com uma capacitação, alguns vídeos curtos que alguém colocou ali no chat, né, da ideia de ter vídeos curtos. Então a gente tem são vídeos bem caseiros, assim, né, mas a gente já tem algum material pronto, com explicações mais densas. Então, Heloísa, se tu me permite, eu posso mandar aquele link que tu até tinhas me mandado no começo do ano? Então eu vou botar aqui eu vou botar aqui que é exatamente esses vídeos curtos que a Heloísa falou. Eu confesso, eu aprendi por esses vídeos que a Heloísa mandou e aí o que eu tinha dúvida, eu tirava dúvida com a Heloísa. Mas então, mandei, tá, Heloísa? Desculpa te interromper. Capaz.
Muito obrigada, doutor. Agradeço especialmente também ao Ricardo, que é o grande responsável por isso, quem desenvolveu, pensou, tá? São muitas horas aí dedicadas, inclusive fins de semana, madrugadas, fazendo esse aplicativo. Então, deixa aqui o meu muito obrigada. Então, Obrigado, obrigado, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. A live Obrigada, vai boa ficar noite a gravada, hein? todos. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.